Oi gente, sejam bem-vindos a mais um culto online. Queria mandar um abraço especial para a Paz Church, lá de Medicilândia, de Vitória do Xingu e também de Sozel. Sejam muito bem-vindos a esse culto. Eu queria compartilhar algo com vocês bem rápido sobre contribuição nesse tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 25. Eu queria compartilhar algo bem rápido com você. Diz bem assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Eu vejo algo aqui muito interessante. A verdade é que Paulo e Silas eles estavam presos. Todo mundo conhece a história que Paulo e Silas eles foram presos e eles estavam louvando na prisão. E logo depois que eles estavam louvando, tremeu o chão, as correntes se abriram, as portas das celas se abriram e os guardas foram até eles e até se converteram depois. Algo interessante aqui são as circunstâncias que Paulo e Silas estavam. Eles estavam presos. Mas tem algo que me chama a atenção: mesmo presos, mesmo em circunstâncias difíceis, Paulo e Silas não abriram mão em momento algum dos princípios. Sabe, também outra situação que eu acho interessante é quando José, ele está diante da mulher de Potifar também, e ele tem uma oportunidade ali, o pecado seduz ele. Todo mundo conhece a história de José, mas a gente sabe que José ele saiu correndo, ou seja, ele não negociou o princípio. E o que eu quero te dizer com isso? Nós estamos vivendo sim tempos difíceis, tempos de crise, mas eu quero te falar uma coisa: se você é cristão, nós cristãos, nós temos princípios. Sabe, quando se trata de contribuição, eu não estou falando que você talvez não tenha uma dificuldade a mais durante esse tempo, mas quando se trata de contribuição, eu quero te incentivar a honrar o princípio, sabe? Não é algo que é feito por força, nem por violência, é um princípio de gratidão a Deus. Quando nós devolvemos os dízimos, quando nós ofertamos na casa do Senhor, e nós sabemos que durante esse tempo a igreja ainda precisa ser mantida, a igreja física. Então eu quero te encorajar a não negociar, sabe, o princípio durante esse tempo, sabe? Então honre o princípio mesmo num tempo difícil. Assim como Paulo e Silas na prisão, eles intensificaram a sua adoração, eles intensificaram a sua oração, e aquilo fez com que outros se convertessem. Até mesmo os guardas da prisão fez com que eles se convertessem. Eu quero te encorajar nesse tempo também, na área financeira, na questão de contribuição. Não negocie o princípio da contribuição também. E era isso que eu queria compartilhar com você. Que Deus continue te abençoando. E agora eu queria que você ficasse com uma palavra de Deus que vai ser ministrada pelo nosso pastor agora. Que Deus te abençoe. Olá, que bom que estamos aqui para mais um culto ao Senhor. Eu creio que Deus quer abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela sempre está nos abençoando, sempre está edificando a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre um tema muito especial: o que Jesus diz sobre as prioridades de Deus. Vamos lá abrir Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, a primeira coisa que nós devemos entender sobre as prioridades de Deus é que a única maneira de cumprir bem o nosso chamado é focando na vontade de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a vontade de Deus e a vontade do homem. Eu creio, querido, que Jesus queria enfatizar nessa palavra que o mais importante de tudo é estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, querido, é o que é mais importante para a nossa vida. Não a nossa vontade, não aquilo que nós queremos, que nós desejamos fazer, mas aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, querido, Paulo ele fala aqui em 2 Timóteo, ele dá um conselho para o discípulo Timóteo. Ele diz assim,
no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz: eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com a paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vocês, porém, devem manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Deus quer realmente que nós possamos cumprir o nosso chamado, realizar bem o nosso ministério, mas só tem uma maneira de fazer isso, de cumprir bem o nosso chamado e o nosso ministério, é focando na vontade de Deus. Não confunda a sua vontade com a vontade de Deus. Isso é um erro gravíssimo, porque muitas pessoas têm confundido o desejo do seu coração, o desejo de fazer algo com a vontade de Deus. E é necessário colocar diante da vontade de Deus, reconhecer a vontade de Deus, para que nós possamos fazer realmente a vontade do Pai e não a nossa. Nós precisamos fazer isso. Os discípulos de Jesus queriam fazer a obra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 6, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhe respondeu: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas nós pensamos em fazer a obra de Deus, realizar muitas coisas para Deus, realizar grandes coisas para Deus. Mas sabe o que Deus quer que você faça? Que você creia naquele que foi enviado por Deus. Essa é a obra de Deus, querido. As outras coisas, elas virão com o tempo. As outras coisas virão naturalmente, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, querido, nós não pulamos etapas, nós não quebramos princípios. Então, querido, que nós possamos entender isso, colocando como prioridade a vontade de Deus para a nossa vida. Segunda coisa que eu creio que é prioridade para Deus, as prioridades de Deus não são as nossas prioridades. Nós precisamos entender o que são as prioridades de Deus e o que é as nossas prioridades. Nós não podemos confundir as prioridades de Deus com as nossas prioridades. A Bíblia diz em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe, querido, eu aprendi uma coisa, que buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, significa colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, e não os nossos interesses, não as nossas vontades, porque muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, querem realizar coisas para Deus, mas precisa entender aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu creio, querido, que essa palavra, ela vai de encontro à nossa necessidade hoje como igreja. A Bíblia diz em Romanos 14:17, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não tem nada a ver com aquilo que nós queremos, não tem nada a ver com a nossa necessidade, mas sim com aquilo que Deus quer.
Em terceiro lugar, querido, eu creio que as prioridades de Deus estão relacionadas a você mesmo. A prioridade de Deus é um relacionamento. A prioridade de Deus é um relacionamento. A Bíblia diz que Jesus falou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós curamos enfermos em teu nome, expelimos demônios em teu nome. Isso tudo, querido, faz parte do ministério, faz parte do chamado, faz parte daquilo que nós podemos fazer para o reino de Deus. Mas eu quero deixar bem claro para você uma coisa: existe uma prioridade que é muito mais importante do que fazer isso na Bíblia. E Jesus deixa claro aqui, quando ele fala no versículo 23, ele disse: nunca vos conheci. Lá em Mateus 7, 23, ele fala: nunca vos conheci. Quando ele fala isso, querido, eu me espanto. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, existe uma prioridade. Vocês não colocaram isso como prioridade. Um relacionamento com Deus é prioridade. Antes de eu e você fazermos qualquer coisa para Deus, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida que realmente Jesus nos conheça plenamente. Eu creio, querido, que essa é a palavra mais importante para mim e para você hoje. Jesus precisa te conhecer. Jesus precisa ter um relacionamento com você, um relacionamento pessoal. O que Jesus está dizendo aqui, nunca vos conheci, ele está dizendo: eu nunca tive um relacionamento pessoal com você. Você nunca realmente se aproximou de mim. Você nunca fez as obras que você faz junto comigo, mas você fez para você. Sabe, querido, Jesus ele enfatiza aqui o relacionamento. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus enfatiza: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós podemos fazer a obra de Deus sim, mas nós precisamos ter uma prioridade na nossa vida, que é um relacionamento, sabe? O coração longe está falando de um relacionamento quebrado. Um coração longe está falando de uma motivação errada. Sabe, querido, nós não podemos deixar que o nosso coração esteja na obra e não no Senhor da obra. O nosso coração deve estar no Senhor, por isso nós fazemos a obra. Sabe, querido, nós precisamos aprender com Jesus a colocar o nosso coração naquilo que Deus deseja, a colocar o nosso coração naquilo que agrada o coração de Deus e não naquilo que nós achamos que agrada o coração de Deus. Não adianta fazer a obra de Deus com um relacionamento com Deus quebrado. Não adianta fazer a obra de Deus com a motivação errada no nosso coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, as suas candeias. Sabe, querido, sirva mesmo o Senhor com todo o seu coração, sirva o Senhor como Jesus fez, mas mantenha acesa a sua lâmpada. Você não pode servir e deixar de lado aquilo que é mais importante, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Deixar acesa a sua lâmpada fala de ter combustível, fala de ter azeite na botija, como a Bíblia diz. Azeite na botija mantém a lâmpada acesa. E o que é o azeite? É o Espírito Santo, é um relacionamento com Deus. Deus, ele mantém o fogo aceso dentro de nós. Não deixe isso apagar, não deixe isso apagar na sua vida. A Bíblia fala que nós precisamos priorizar
esse relacionamento com Deus. Quando nós dedicamos mais tempo às nossas prioridades, nós deixamos de lado o tempo com Deus e as prioridades de Deus. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, sabe? Da mesma forma, você não pode servir a Deus e a você mesmo. Você não pode servir a Deus e fazer a sua vontade. Você não pode servir a Deus e priorizar você, priorizar os seus planos, priorizar aquilo que você quer, que você deseja fazer. Em quarto lugar, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, Jesus diz o que vai acontecer com a igreja. Com a igreja. Sabe, querido? Mas eu creio que essa palavra ela vem para nos revelar, para nos alertar do que pode acontecer. E nós podemos evitar que isso aconteça. Em Apocalipse 2, versículo 22 diz: eu sei o que vocês têm feito. Resumindo, Ele sabe que você tem trabalhado, que você tem suportado tribulações por causa do nome dEle. A Bíblia diz no versículo 4, porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. As prioridades de Deus estão relacionadas ao seu propósito. E o seu propósito está em ter um relacionamento com a sua vida. Como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de comer da árvore que está no meio do jardim de Deus. Sabe, querido, Deus quer te levar de volta ao jardim. Deus prioriza o relacionamento com a sua família. Deus prioriza o relacionamento com você. Não é o que você faz, não é o que você está fazendo, não é a obra que você está fazendo, mas é você. É você. É o relacionamento do filho com o pai. É o relacionamento da família de Deus. É isso que é prioridade para Deus. É isso que é prioridade. Não é o que você está fazendo, mas é o que você é. O que você é. O que você é determina o que você vai fazer e determina também o relacionamento que você vai ter com Deus. Eu espero, querido, que Deus possa te encontrar e Ele possa dizer para você: eu conheço você. Que não aconteça o que acontecerá com muitas pessoas que fazem a obra, por exemplo, e querem se justificar diante de Deus pela obra. E muitos dirão naquele dia, preste muita atenção nesse texto, querido, no versículo 22 de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, sabe, querido, essas pessoas dirão a Jesus: eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, eu fiz também isso, né? Eu fiz grandes coisas, eu fundei igrejas, eu evangelizei, eu preguei a palavra. Sabe, querido, nunca aconteça isso com você. Você nunca vai chegar diante de Deus falando aquilo que você fez, mas você vai chegar diante de Deus e Ele falará de você. Ele falará: eu conheço as tuas obras, eu conheço, eu sei o que você tem feito. Sabe, querido, que o Senhor possa te encontrar e que Ele possa dizer para você também: eu sei que você permaneceu firme no meu primeiro amor. Eu sei que você me ama como me amava no princípio. E eu sei que você continuou fiel. Eu sei que você continuou fiel e que você me ama como me amava no princípio. Que Deus possa te encontrar e possa falar essas palavras para você. Que você seja muito abençoado com essa palavra, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que seja uma bênção para a sua vida. Medita nessa palavra, querido, porque eu creio que essa palavra
é uma das palavras mais importantes para a minha vida e para a sua vida e para a sua família. Reúna a sua família e eu quero orar junto com você e a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa palavra, ela veio de encontro à nossa vida. Ela está realmente trazendo algo de revelação para a nossa vida. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai estar revelando para cada pessoa que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai estar abençoando a vida dessa pessoa, a sua família, com essa palavra. Que ela possa entender as prioridades do Pai, que ela possa entender as prioridades de Deus para a sua vida e que elas possam continuar firmes, que elas possam colocar como prioridade nas suas vidas um relacionamento e que a consequência desse relacionamento seja o seu servir, o seu trabalho na obra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e o seu ministério e o seu trabalho em o nome de Jesus. Amém!